Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, nós estamos ao vivo, agora são exatamente 17 horas e 59 minutos, nós estamos aqui diretamente da Avenida Comendador Santana, 1855, aqui no Jardim Ângela. Eu sou o pastor Roberto Santos e nós estamos ao vivo. Rebeca Santos, a Rebeca já está ligadinha ao vivo. Quero mandar um abraço ao nosso amigo Joilson. Alô, Joilson! Que estuda aqui conosco na Escola da Bíblia para Todos. Estamos diretamente aqui do Estúdio Aliança do Bem. Eu sou o pastor Roberto e nós estamos ao vivo. São 18 horas aqui na Grande São Paulo. Tá muito frio, São Paulo só tem garoa. Quero mandar um abraço à pastora Daniela Lima, ao pastor Roberto Lima. Um abraço a você da Clínica Valente de Davi. Nós estamos ao vivo e eu quero que Deus te abençoe nesta tarde. São 18 horas na Grande São Paulo e nós estamos aqui direto dos estúdios Aliança do Bem, na sala de número 4. E na sala 1 nós temos a nossa EBT, Escola da Bíblia para Todos. Se você quer estudar a palavra de Deus, venha fazer a sua matrícula aqui na Avenida Comendador Santana, 1855, na sala 1. Nós temos aqui a nossa irmã Daniela Lima, pronta a te receber para você fazer a sua matrícula. E nessa tarde eu quero agradecer a Deus pela sua vida, porque você está respirando, porque você tem fôlego de vida e é motivo de agradecimento a Deus, é isso mesmo. E hoje nós estamos aqui com os nossos estúdios, é ele que faz parte da Escola da Bíblia, Felipe Monteiro. Alô, Felipe, paz do Senhor Jesus, irmão Felipe. Paz do Senhor Jesus, que Deus continue abençoando a todos. Sou grato a Deus pela vida do pastor Roberto Felipe, que Deus tem abençoado a vida dele para nos ensinar a palavra de Deus, né? Mais profundo, né? Porque no estudo, irmãos, a teologia ela é mais profunda, né? Porque a escola dominical é o básico, mas a gente precisa mais, cada dia mais, se aprofundar na palavra de Deus, né? Porque Oséias 6 fala que, né, o povo perece por falta de conhecimento, né? Então, sou grato a Deus pela vida do pastor. E estamos cada dia mais aprendendo, né? E cada vez que a gente aprende, a gente quer passar para outros, né? Cada vez que a gente aprende, pastor Felipe, a gente descobre que a gente não sabe nada. Por isso que nós temos que manter sempre buscando o conhecimento da palavra de Deus, porque a Bíblia é bem clara. Antes, o apóstolo Pedro diz, antes cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E cada vez mais que nós vamos nos aprofundando na palavra de Deus, a gente tem revelações das coisas divinas. Isso é gratificante. E isso mudou a sua vida na Escola da Bíblia, né, pastor Felipe Monteiro? Verdade, verdade. A palavra de Deus, irmãos, ela é vida, né? Então, sem conhecimento, a gente não é nada, né? Para tudo na vida a gente tem que ter, né? O professor, né? A gente dá glória a Deus pela vida do pastor Roberto Felipe, né? Que se dedicou, né? Já está anos aí, né? Quantos anos já? Pastor Felipe, eu tô aí nessa batalha aí do conhecimento, da leitura da Bíblia, desde quando eu me converti a Jesus Cristo. Quando eu me converti, eu tinha 16 anos, congregando ali na Igreja Batista, a Igreja Batista tradicional, uma igreja que ali é uma escola teológica, onde tem conhecimentos profundos, onde os pastores têm muito conhecimento. Isso foi muito bom para mim. E hoje faço parte da Assembleia de Deus e eu louvo a Deus pelos irmãos da Assembleia de Deus. Sou batista e também sou assembleiano, ou seja, a batista tem um conhecimento muito profundo, a Assembleia já entra mais para o lado da graça. Então junta graça e conhecimento e está tudo certo, né, pastor Felipe? Amém, glória a Deus, é verdade. Então,
a gente vai cada dia mais aprendendo mais, né? A gente passar para os nossos irmãos, porque, né, falsos mestres, falsas doutrinas, né? Então a gente tem que passar, né, esse evangelho, né, genuíno, né, que o Senhor nos ensinou, né, para não outras pessoas não serem enganadas, né? Exatamente, pastor Felipe, quando você falou assim de pregar o evangelho genuíno e que existe muitos falsos profetas, se você for hoje no YouTube, no Instagram, em tudo que é rede social, se você quiser 500 profecias em um dia só, você tem. Mas é aonde nós temos que combater esse tipo de profecia, porque a verdadeira profecia está nas escrituras sagradas. Não que Deus não use pessoas com dom de profecia, mas hoje está difícil realmente descobrir quem realmente estão profetizando em nome de Deus. Porque o profeta velho chegou para o homem e falou: eu sou o profeta de Deus, você vai por esse caminho. E o homem foi, ouviu a palavra do profeta velho. O que aconteceu? Foi comido pelos animais, foi destruído pelos animais, porque foi na onda de profeta velho. Então nós estamos na nova aliança, onde a Bíblia se fechou, foram escritos vários livros por homens inspirados por Deus. Então nós nos temos que estar aí em busca de profecias. Olha quem está conosco, pastor Antônio Carlos de Oliveira. Alô, pastor Antônio, está conosco aí assistindo. Ele escreveu: maravilha. Rebeca Santos também está aí ao vivo conosco. Pastor Felipe Monteiro, manda um abraço aí para o pastor Antônio Carlos de Oliveira, pastor Felipe. Pai do Senhor, pastor Antônio Carlos de Oliveira, Deus abençoe, um abraço, muito bom ter você aí conosco. Deus tem uma palavra para nós aqui. Olha aí, pastor Antônio Carlos, pastor Felipe vai trazer uma mensagem profunda da parte de Deus. Meu filhinho Paulo Roberto, coloca aí um louvor e eu quero dedicar a Rebeca Santos, minha esposa Rebeca. E o nosso pastor Antônio Carlos de Oliveira, que está aí ligadinho conosco. Agora são 18 horas e 6 minutos aqui na Grande São Paulo, na Avenida Comendador Santana, 1855, Jardim Ângela. Alô, pastora Luci Castro. Vou dedicar esse louvor em adoração ao nosso Deus Todo-Poderoso e vou dedicar ao nosso pastor Antônio Carlos de Oliveira e à pastora Rebeca Santos. Vamos de louvor. Posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, pois o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado.
mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, pois o meu Deus, Ele não falha, Ele não falha não. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem meu socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo o cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo o cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. É isso aí, Deus proverá. Olha que coisa linda! Deus vai prover aquilo que você está necessitado. A nossa necessidade, quem conhece é Deus. Do seu coração é Deus que conhece. Deus conhece o seu pensar, o seu levantar, o seu deitar, o seu agir, seus pensamentos, o que você pensou, o que você está pensando, o que você vai pensar. Deus conhece tudo. Então Deus vai prover, meu querido. Alô, pastor e doutor Regis Alves, o nosso professor de teologia sistemática, está junto conosco. É ele que faz parte da Escola da Bíblia. Pastor Regis, meu pastor, Jesus te ama e eu também, pastor Regis. Nós estamos juntinhos aqui, tem muita gente participando, muita gente ligadinho no nosso canal aqui agora, no Estúdio Aliança do Bem, o oferecimento da Escola da Bíblia para todos. A nossa escola está localizada aqui na Avenida Comendador Santana, 1855, Pastor Regis, formado em doutorado, bacharelado, mestrado, mestre em divindade. Pastor Regis, meu pastor. Isso mesmo, olha que alegria saber que o pastor Regis está ligadinho. Regis está aqui assistindo. Nosso pastor está aqui conosco hoje, o Felipe, o meu garoto, eu chamo ele de meu garoto. É um menino de um coração extraordinário. Alô, Paula, Ana Paula Avanço, seu esposo está aqui. Quero mandar um abraço ao Jefferson Altino do Nascimento, a nossa irmã Maria Lúcia da Silva, Carla Marques dos Santos, minha sobrinha, Maria Eliene Batista, Sandro de Souza, Maria Juscelene dos Santos, Margarida, Felipe Monteiro Avanço, é ele que está aqui hoje, Walter dos Reis Galdino, Elizabeth Alves, Erison dos Santos Souza, Pastora Marli Rebouça, Reinaldo de Anunciação Santiago, Marivanda Cardoso de Oliveira, nossa irmã Mari, Joilson de Lima Oliveira, Bianca Santos Ferreira, Genésio da Silva Santos,
Ana Paula Monteiro, avanço. Ana Paula, quem? Ô pastor Felipe Monteiro, quem é Ana Paula Avanço? Minha Rebeca, minha esposa, glória a Deus. Sou grato a Deus por ela, né, na minha vida. Deus é fiel. Amém. A nossa irmã Ana Paula é uma bênção de Deus. Foi a irmã Ana Paula que veio aqui estudar com a gente e ainda trouxe o esposo, Filipão aqui, professor de escola bíblica dominical. Nossa irmã Nair Mariano Melo, Daniela Gomes de Moura, Nildilene Costa Souza, José Leandro dos Santos, Tatiane da Silva e Maria Joana. E a irmã Maria Aparecida são os nossos alunos da Escola da Bíblia para Todos. Cadê o Francisco? Quero mandar um abraço para o Francisco também, que veio através do nosso pastor Joilson e da nossa irmã Bianca. Pastor Antônio Carlos de Oliveira está ligadinho, pastor Regis também, Paulo Roberto, Rebeca Santos, muita gente ligadinho. E agora é o momento da poderosa palavra de Deus. Eu quero agradecer a Deus nesse momento pela vida do nosso pastor Felipe, que está conosco aqui nesse momento. Felipe Monteiro Avanço, que veio aqui diretamente. Aonde é mesmo que você mora, pastor Felipe? Moro no Jardim Ibirapuera. Jardim Ibirapuera! Olha de onde ele veio trazer a mensagem para o nosso coração. E agora esteja agora com o nosso querido pastor Felipe. Felipe! A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus continue abençoando a vida de cada um. Glória a Deus. Bênção. Quero deixar para a nossa meditação, compartilhar a palavra que Deus colocou no meu coração, que é Romanos 5:20. Romanos capítulo 5, versículo 20. Glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre graça, né? É forte, né? A graça é tudo. Se não fosse a graça de Jesus, né? No que seria de nós? Estaríamos perdidos. Diz assim o versículo: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Glória a Deus. Aqui é uma passagem, irmãos, de Paulo, né? E a gente aprende que aonde o pecado ele cresceu, aonde o pecado superabundou, a Bíblia vai dizer que a misericórdia do Senhor, a graça, ela superabundou. Ou seja, você pecou, você transgrediu, né? Você matou, mas se você se arrepender, a graça ela vai te alcançar. Glória a Deus, né? É uma passagem onde Paulo, ele era perseguidor de cristãos, né? E eu vi um rapaz uma vez, um amigo meu, falando, mas as pessoas matam, roubam e depois vai prostrar aos pés do Senhor. Aí eu falei para ele, mas Edilson, né? Um amigo meu, Edilson, mas Paulo, ele pecou, ele perseguiu a igreja, ele matou a igreja, mas ele teve um encontro com Deus. Então, ou seja, Paulo, ele se arrependeu porque ele teve um encontro com Deus. Então, ou seja, a graça alcançou Paulo, ele se arrependeu. Então, ou seja, Jesus, ele não olha para os nossos pecados, né? Ele quer ver, ele derrama a sua graça, a sua misericórdia. Por isso que o texto ele é bem claro, né? Onde superabundou o pecado, superabundou a graça. É muito forte, né? Ou seja, o que Paulo fez lá no passado, ele não voltou a fazer mais. Por quê? Todos nós só saímos dessa vida pecaminosa quando a gente tem um encontro com Deus. E é alcançado pela graça, isso aí, pastor. Então, ou seja, a Bíblia, eu estava estudando, a Bíblia ela tem mais de 160 versículos falando sobre graça, né? No Novo Testamento. Então, ou seja, até no Antigo Testamento a gente encontra graça, né? E a graça é o quê? A graça é o favor imerecido. A graça também é a capacitação de Deus, que a gente aprendeu aqui no estudo bíblico, da teologia. Então, ou seja, a graça ela é dois sentidos, né? Dois sentidos. Você vê a graça ela até no Antigo Testamento. Quando Caim, vamos lá para o texto, né? Caim, capítulo 4 de Gênesis, né?
falha a memória. Glória a Deus, aleluia. 14, Gênesis 4, quer dizer, perdão. Gênesis 4, versículo 3. Olha só o que vai dizer aqui, ó. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse: Caim, por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado já às portas para ti. Será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Aí eu vou para o versículo 13 e 14, que diz assim: Então disse Caim ao Senhor: Maior é a minha maldade que eu possa ser perdoada. E eis que hoje me lanças da face da terra, da tua face me esconderei, e serei fugitivo, vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? Versículo 15. O Senhor, porém, disse: Portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que achasse. E Caim saiu diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, na banda do oriente de Éden. Amém. Glória a Deus. O que eu aprendo aqui é forte, que Caim, ele matou o seu irmão. Assassinou. Ou seja, ele pegou, matou o irmão dele, e ele pensou no pensamento dele: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode já me matar. Então aqui a gente já vê a graça agindo, né? Glória a Deus. A gente vê a graça, irmão. Deus, ele é misericordioso, né? Deus podia, né, derramar a ira dele em cima de Caim, podia, mas Deus foi misericordioso. Deus teve misericórdia, perdoou Caim, né? Versículo 15 ele está falando, né? Versículo 15, respondeu aqui, ó: O Senhor, porém, disse: Portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que achasse. Então, ou seja, Deus pôs até um sinal em Caim para marcar. Qualquer um que encontrasse ele não ia matar ele, porque ele estava sendo guardado por Deus. Pastor Felipe, esse sinal aí é o sinal da graça, né? Marcou já com a graça em Caim, para ninguém ferir Caim. É verdade. E Paulo, sendo um assassino de igreja, também foi alcançado pela graça. Pela graça, né? Você vê que Paulo, ele perseguiu a igreja, mas quando Paulo, ele tem um encontro com Deus, né? Você vê que interessante, a palavra vai dizer que ele fala: Senhor, eis-me aqui, o que eu hei de fazer, né? Vamos para o texto, é em Atos 2, né? Atos 2. Então, ou seja, na hora que Paulo, ele tem um encontro com Deus, ele pergunta para Deus, né? Senhor, eis-me aqui, né, Senhor? Então, ou seja, naquele encontro, ele creu na hora. Ele creu na palavra de Deus. Atos. Glória a Deus, aleluia. Atos 9. E indo, versículo 3, Atos 9, versículo 3, e indo no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, quem tu persegues. Duro para ti recalcitrar contra os arguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Glória a Deus, né? E é forte, né? Porque ele creu na hora, né? Ele falou: Senhor, né?
os deuses que ele servia lá atrás, né, de Roma, ele deixou tudo para lá, né? Ele ia ter, Deus cegou ele com resplendor, ele creu no Senhor, né? Porque Deus tinha que mostrar o milagre, né? Para ele acordar e crer no Senhor, né? Então Deus, ele é assim, irmãos, a misericórdia de Deus, né? Ela é infinita, o salmista diz, né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, né? Então Paulo, além dele receber a graça, ele foi o maior pregador do Novo Testamento. Recebeu a missão de levar a palavra. Hoje a palavra nos alcançou através da vida de Paulo, de Jesus, dos discípulos, né? Então aqui é um dever nosso, é um id que a gente tem que ministrar a palavra, né? Nós temos que glorificar a Deus, né? Pela tecnologia que Deus tem avançado, né? A gente não pode ir lá fora, viajar, mas a palavra, o rádio, né? Ela está sendo transmitida através do rádio, das TV. Então, ou seja, a graça também ela capacita. Capacitou Paulo. A gente me lembrei agora da passagem do carcereiro. Paulo, né? Ele viajou tantas viagens, né? E chega uma passagem que vai falar do carcereiro, né? Em Atos 16, 26. Então, através da vida de Paulo, ele salvou muitas almas, muitas vidas, né? Atos 16, 26, né? Que diz assim, ó. 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos, e pedindo luz soltou dentro e todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Glória a Deus, aleluia. E ele disse: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Glória a Deus. Olha onde a graça chega, né? O carcereiro, ele estava preocupado com os presos que ele tinha que dar conta, né? E preocupado, né, que ia morrer. Mas ele ia morrer, mas já ia ter a vida eterna, porque a palavra de Deus fala, né, que aquele que crê, ainda que esteja morto, viverá. Então, ou seja, o carcereiro, através da vida de Paulo, ele creu em Deus, irmãos, né? Então, por isso... uma pergunta para saber como é que era esse negócio da salvação. Isso, bem lembrado. Paulo falou assim, crê. O principal é crer na palavra de Deus, né? Então, ou seja, ele fez a pergunta para Paulo, né? O que eu posso fazer para ser salvo, né? Somente crer, né? A palavra crer, né? Por isso que está em João, né? É fé, né? Se você não tiver fé, é impossível agradar a Deus. Então, tudo é pela fé, né? Por isso que Jesus disse para Tomé, né? Você, bem-aventurados que não viram, mas creram. Então, a palavra de Deus é pela fé, né? Mesmo que a sua fé seja igual um grãozinho de mostarda, mas se você tiver fé, tem um poder tremendo, né? Glória a Deus. Então, a graça, irmãos, ela nos alcança, né? Tem vários versículos aqui, eu vou deixar mais um para a nossa meditação, glória a Deus. O pastor comentou comigo aqui, ó. João 1,14. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, com a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e da verdade. Glória a Deus, é um texto forte, né? Aleluia, né? Ou seja, Jesus Cristo, né? Ele tinha que ser sacrificado, né? Porque a Bíblia diz, João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo nele crê,
aquele nele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ou seja, Jesus ele tinha que vir, né, para a terra para habitar, né, para morrer por nós, né, se fazer homem, Filipenses, né, que fala que Jesus ele tinha que cumprir tudo isso, né, igual Isaías fala, né, que ele não abriu a boca, ele cumpriu a sua missão, né. Então, ou seja, o que Jesus fez por nós, irmãos, a gente temos que ser grato todo dia. Quando você levanta, você acorda, você obrigado, Deus. Obrigado por tua misericórdia, obrigado por mais um dia. Eu tenho isso comigo, pastor. Sempre antes de eu levantar, antes de dormir, eu agradecer, orar e agradecer a Deus, porque nós somos privilegiados, irmãos. Nós somos privilegiados da palavra ter nos alcançado de uma tal maneira, a graça, né? Isso. De uma tal maneira a graça nos ter alcançado, porque nós não somos dignos, né? Como diz, né, o centurião, né? Então Deus, né, ele derramou a sua graça, né? Por isso que favor imerecido, ninguém merece. Então, ou seja, nós somos alcançados pela misericórdia e graça do Senhor, né? É interessante que até lá no Antigo Testamento, Noé, no versículo de Noé, a palavra fala de Noé, né, que Noé achou graça nos olhos do Senhor, né? Que Deus, né, Noé achou graça nos olhos de Deus, né? Porque o povo, a malícia estava tanto, né, que o povo não estava se matando, né, fazendo as coisas erradas, e Noé achou a graça. Por quê? Porque Deus, né, quando Ele nos ama, Ele quer nos trazer para trás, para perto, Ele nos corrige, né? Que faz parte da graça. Que faz parte da graça, né? A correção de Deus. Então a gente tem um Deus que cuida, corrige, guarda, né? Protege. Então só tenho a agradecer a esse Deus. Sou grato a Deus pela vida do pastor Roberto, né? Então tome essa palavra como, né, para sua meditação, para minha meditação, né? Porque se você pecou, porque o inimigo, o nosso adversário, a primeira coisa que ele sopra, você pecou, você não é digno de servir a Deus. Mas não, irmão, não deixe o inimigo soprar isso no vosso pensamento, né? Você que creia no poder da graça, né? E 1 João fala, né? Filhinhos, quando pequeis, a gente tem um advogado, que é Jesus Cristo, né? Através do sacrifício de Jesus Cristo, hoje nós temos vida, né? Porque se não fosse o sacrifício de Jesus, dele derramar seu sangue lá na cruz, né, no Calvário, nós não seríamos livres e salvos hoje. O que a lei lá, quando você pecava, era apedrejado, hoje não, né? O sacrifício que era feito de animais, agora foi sacrificado através da vida de Jesus. Ele foi o Cordeiro. Glória a Deus, né? Então a gente só tem que glorificar esse Deus, né? Você não precisa fazer penitências, fazer votos. Eu vou fazer aqueles votos, né, que é da católica, que fala, eu vou fazer meus votos para Maria, vou fazer voto com isso. Não, só basta você ter uma oração com Deus e Ele vai derramar a tua graça, a tua misericórdia, né? Porque Ele é o nosso intercessor. Ele envia anjos aos nossos derredor, né? Então tome posse dessa palavra, né? E Deus, Ele é fiel, né? Porque pela graça nós somos salvos. Versículo de Efésios 8, 2, né? Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, né? A gente é a graça, é o favor imerecido, né? Graça, o significado de graça é favor imerecido. Então, ou seja, é um favor que Deus fez por nós, não é por mérito nosso, é pela misericórdia e graça do Senhor, né? Então a gente somos gratos a Deus e essa graça ela vai alcançar milhares de gente, porque a palavra de Deus fala para Jesus voltar, a palavra tem que ser alcançada nos 4 cantos do mundo, né? Então Deus ele vai levantar homens e mulheres para levar a palavra dele, né? Através de todos, de rádio, de missão, internet, de TV. Então, ou seja, o homem ele pode querer se esconder e negar, mas uma hora Deus
vai alcançar a graça. A graça ela alcança, né? Porque é a capacitação de Deus, né? Quem diria que Paulo, ele ia servir a Deus, né? Tinha ódio dos cristãos. Foi só um milagre mesmo, né? Ele tinha ódio dos cristãos, mas eles estão servindo essa seita, esse Jesus. Por que estão fazendo isso? Ele não queria, irmãos. E ele era estudioso. Mas quando Paulo ele é cego, que ele vai até Ananias, e Ananias não acredita, ele não acreditou. Esse homem era mal, perseguia. Né? Então, ou seja, ele teve que ser cego, Ananias curar ele. Ananias duvidou, Senhor, mas eu vou orar por esse homem. Mas a graça alcançou. Mas a graça alcançou, ele não entendeu, Ananias. Não, pode curar ele, porque para mim ele é um vaso valoroso, um escolhido. Ou seja, Paulo, se a gente for meditar mesmo, Paulo ele era estudioso. Paulo ele era dedicado, então Deus queria ele. Ele conhecia todas as leis, ele estudava tudo. Então, ou seja, Deus tinha que escolher Paulo, mesmo com toda a falha dele, o pecado que ele fez. Ou seja, irmão, olha o que a graça faz. Perdoar Paulo. Perdoou Paulo, né? Deus ele só não dá a chance de perdoar para quem não quer. Porque o inimigo é Satanás, que lá quando estava no céu era chamado de Lúcifer. A Bíblia diz que Deus achou iniquidade nele. Deus deu oportunidade. Meu Deus. Deus deu oportunidade. Olha onde Deus está levando. Deus dá oportunidade para todos nós. Só basta a gente confiar, se entregar e crer no Senhor, né? E eu lembrei da passagem de João Batista, que a graça faz capacita. Maria e Isabel, Lucas 1,41. Vamos meditar mais um pouco. Glória a Deus. É forte, glória a Deus. Então, ou seja, a graça, irmãos, ela alcança várias pessoas, porque através da graça nós somos capacitados, né? Para levar a palavra. Que diz assim, ó. Vamos ler o texto, é bem curtinho. Lucas, capítulo 1, versículo 39. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criança, olha aqui, pastor, glória a Deus, ao poder do Espírito Santo, a criança saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo. Glória! Glória a Deus, aleluia, é forte. E exclamou com grande voz e disse: Bendita é tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Glória a Deus. Até aqui, depois, aqui, ou seja, né? Maria Isabel foi visitar Maria, e quando chega lá, o que Deus faz? Faz um batismo, faz um batismo com o Espírito Santo. Cheio foi cheio da graça e do Espírito Santo. Ou seja, por isso que João Batista, quando ele está pregando lá, pregava com autoridade. Ele tinha autoridade, né? Que João Batista ele não passava o pano na cabeça de ninguém, não. Arrependei-vos. Arrependei-vos, raça de víboras, fariseus, né? Que os fariseus tinham o coração contaminado. Na aparência mostrava uma coisa, mas por dentro estava podre, como sempre caiado. Então, ou seja, a graça aqui, ela capacitou até João Batista, para você ver o que João Batista não foi. Né? Foi um grande pregador, ele que abriu o caminho para Jesus. Né? Interessante quando ele vai até, que ele está lá no rio para batizar Jesus. Jesus vai para ser batizado. Jesus vai para ser batizado, Jesus humilde, né? E fala, não, Batista, é necessário que você me batize. E Jesus já é derramado o Espírito Santo lá. Né? Então, ou seja, a graça ela nos alcança de uma tal maneira, irmãos, que eu vou dar um testemunho aqui, porque Deus ele quer que a palavra nos alcance. Eu estava no ventre, estava na barriga da minha mãe, e minha mãe ela teve 7 filhos. Olha só, irmãos, esse testemunho. E Deus usou uma irmã, era o 7º. E Deus usou uma irmã para falar, a minha mãe ia abortar e ia me abortar. Meu Olha Deus. só, ela me abortar, eu não vou conseguir criar essa criança. E aquela irmã falou, não, irmã, pode criar, Deus ele vai ajudar você, você vai conseguir. E a minha mãe não me abortou. Então, ou seja, Deus, por isso
isso que a palavra fala que Ele nos escolhe no ventre, né? Então, ou seja, Deus Ele nos escolhe, não tem acepção de pessoas. Então, ou seja, hoje eu estou aqui pela graça e pela misericórdia de Deus, eu não podia estar aqui, né? Se minha mãe fosse abortar através da vida daquela irmã, né? Então, ou seja, o que Deus faz com nós? Deus tem um chamado para todos. Deus não faz acepção. Então, ou seja, você que quer entregar sua vida para Jesus, não espere Jesus voltar, entregue sua vida, né? Porque a graça ela vai te alcançar, né? Então essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, amém? Glória a Deus. Maravilha! Estou aqui impactado, que coisa linda! Coisa maravilhosa, que palavra extraordinária. Tem muita gente ligadinho aqui ao vivo. E o nosso pastor Felipe Monteiro foi bem claro, falando a respeito da graça. O apóstolo Paulo diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Fé e graça andam juntos. E Jesus Cristo veio cheio de graça e de verdade. Estou muito feliz com essa palavra poderosa, porque a palavra graça, Felipe, tem dois sentidos: favor de Deus, que é o perdão, e a capacitação de Deus, ou seja, o poder do Espírito Santo. Reinaldo Santiago está aí ao vivo. Jefferson Altino do Nascimento, lá do Rio de Janeiro. Joilson dos Santos Reis. Muita gente ligadinho. Alô, pastor Joilson. Daqui a pouco estamos aqui na Escola da Bíblia para Todos. Antônio Carlos de Oliveira, Rebeca Santos, tem muita gente ligadinho aí e acabaram de ouvir essa palavra poderosa vinda do céu, falando sobre graça, favor e capacitação de Deus em nossas vidas. É por isso que eu amo esse evangelho da graça, porque é por causa da graça que nós estamos aqui falando do amor de Cristo Jesus. E eu louvo a Deus pela sua vida, viu, pastor? Felipe, você é uma pessoa que eu admiro, que eu respeito, amo você e sua família. Continue com essa simplicidade, essa humildade, que Deus vai te levar em lugares profundos que só o Espírito Santo pode levar. Que Deus abençoe nosso pastor Felipe Monteiro. E daqui a pouquinho nós estamos na Escola da Bíblia para Todos, aqui na Avenida Comendador Santana, 1855. Muita gente aí ligadinho, pastor Felipe, muita gente. E infelizmente eu tenho que despedir. Fiquem com Deus, meu filho Paulo Roberto. Joga um louvor aí, Paulo Roberto. Na próxima tem mais. Na próxima tem mais. Queremos ver você de volta aqui, Felipe. Um abraço, Joilson. Um abraço, pastor Luiz Carlos. Todos que estão ligadinhos aí nesta palavra, ouviu essa palavra poderosa. Vamos de louvor.